O Ken Boozer é um dos jogadores mais dominantes da história da NCAA e o que torna ele um monstro é a matemática por trás da qualidade dos arremessos. Quando falamos dos melhores arremessos que se pode dar em um jogo de basquete, a primeira resposta vai ser dentro do garrafão. E dentro da melhor temos escala de melhores. Então a primeira é a dunk, pelo baixo nível de exposição da bola e o quão difícil é ser bloqueado nessa situação. Um erro do defensor ao tentar bloquear coloca o portador no lance livre. E é o lance livre o número 1 dentro dos arremessos de maior valor. Óbvio que você não quer um Mitchell Robinson batendo lance livre para o seu time. Mas como a bola está quase sempre na mão do melhor jogador, colocá-lo no lance livre é um erro por parte da defesa. A dunk em primeiro depois do lance livre, segundo a bandeja, de preferência não contestada, mas se a bola tiver com um jogador grande, ainda é um arremesso de muito valor. O terceiro vai ser longe do aro, mas ainda assim o mais próximo do aro dentro do perímetro, que é o corner. Então, dentro da hierarquia da qualidade de arremesso, temos em primeiro lance livre, segundo dunk, terceiro bandeja, quarto arremesso do corner. E quando se fala de Ken Boozer, a primeira coisa que se vê é a grande pressão no aro. Sendo um jogador de 2,6 metros, com envergadura de 2,15 e com mais de 110 quilos, temos um corpo robusto que favorece uma pressão constante no aro. E a partir da situação de maior valor dentro de um jogo, começa o impacto de Ken Boozer. Existem variadas maneiras de chegar dentro do garrafão e Duke é bastante criativo para criar as melhores maneiras de utilizar o Boozer. O Boozer basicamente joga em todas as situações. Veremos ele com a bola recebendo screen, vamos ver ele sem a bola fazendo e também recebendo screen. Isso é o treinador colocando seu melhor jogador para executar as melhores jogadas que colocam a equipe mais próximo da vitória, começando pelo que ele mais faz e pela situação que ele mais se encontra. O Boozer é o melhor screener da classe e utilizando o corpo dele a favor do coletivo, durante toda a temporada Duke repetia a mesma jogada, que era o pivô no centro da quadra, o Boozer em um dos corners e o Isaiah Evans do lado do Boozer. Nos raros momentos que não era o Isaiah, tinha o Caden, o irmão do Boozer. Mas por que colocar o Isaiah do lado do Boozer? O contexto de Duke nesta temporada não era tão favorável como na temporada passada, com um espaçamento tão eficiente. Apenas 2 jogadores da equipe nesta temporada tinham aproveitamento maior que 35% no perímetro, sendo que além do Evans, o outro era o Foster arremessando menos que 2 bolas por jogo. Então o espaçamento não era elite. O contorno desse problema vem com Boozer e Isaiah no mesmo lado. Com o pivô com a bola, a atração do adversário era natural, abrindo o garrafão. Então uma screen do Boozer para o Isaiah sair criava uma vantagem para o Evans tomar uma decisão. Ele poderia ler o navegador e arremessar para 3, ou poderia, a partir do atraso, pisar no garrafão. Se a screen viesse para o Evans entrar no garrafão, criava uma situação de bandeja ou de dunk para o Evans através da screen do Boozer. Mas tudo isso só dá certo pelo motivo da defesa ter que lidar com o Boozer como pontuador. Aqui o Boozer faz a screen para o Foster entrar, então ele vai cortar para a cesta, e veja como a pressão no Adai no portador tira a possibilidade do passe dentro do garrafão. Então o passe mais fácil é no Boozer e o passe mais tático também. Com o corte do guard para o outro lado, isso abre um pick and roll com o lado vazio. O Boozer poderia ter atacado esse lado esquerdo para usar o lado vazio, mas ele decide ler a jogada. Agora ele está lendo que o Adai Mara está trocando. Ele recua para ver a quadra completa e isso ativa um corte do Demissar, abrindo agora um espaço vazio na direita. Acho que o Boozer até iria atrair mais o Adai Mara na intenção de atacar o espaço vazio criado pelo Sar, mas o Adai crava um dos pés no chão. Isso faz o Boozer atacar de imediato. Ele ataca o mesmo pé que o Adai cravou no chão, justamente para causar um retardo maior na rotação de quadril do defensor. Ele bate o Adai
e agora tem a segunda cobertura. O Moraes é um dos jogadores mais verticais da classe. Aqui o Buzer encara ele, o Moraes acaba tocando no cotovelo e o Buzer perde o controle da bola. Mas olha o nível de força do Ken Buzer. O Moraes foi parar longe tentando absorver o contato. Mesmo sofrendo a falta que não foi apitada, o Buzer em um segundo salto chega primeiro na bola que o Adaimara pegou, soltou um pump fake e vai para os lances livres. São múltiplas saídas para uma jogada apenas e a partir da gravidade do Buzer, a bola entra em determinadas zonas que forçam uma ajuda extra, gerando um jogador livre. Mas a jogada é feita mais para sair nesta situação, onde o Buzer tem o lado totalmente vazio e pronto para ser atacado. Essa posse diz muito sobre o quão eficiente é o Ken Buzer. Ele ataca o lado vazio, o defensor vai bem, mas o Buzer puxa para o post-up e o post dele é muito polido. É a principal forma que ele tem de atacar. Ele ataca o meio, crava os dois pés no chão e cria um ângulo fácil para bandejar, criando situações para que ele receba de costas para a cesta. Entra o Kaden, o irmão do Buzer, que nesta mesma ação interpreta o que o Ken Buzer faz nas jogadas anteriores. O Kaden é o bloqueador. Usando o bloqueio, o Ken Buzer dá um pequeno gato que deixa ele em vantagem posicional muito grande, o passe entra, pump fake de novo e bandejando com a canhota. O jogo também é muito situacional, existem ações que não se controla, mas você consegue chegar no objetivo programado. Desde que o Buzer consiga receber a bola no post, é uma situação objetiva. Então, se ele receber sem screen, também é confortável coletivamente, porque ele é muito eficiente dentro do post. Um vasto arsenal com os dois pés no chão, sempre criando ângulos para finalizar por cima de jogadores maiores ou do mesmo tamanho que ele. Aqui a mesma ação que vimos com o Kaden, mas agora ele vai sair por cima da screen. Uma pequena ação permite que ele cele o defensor. Como o Kaden é o melhor passador fora o Ken Buzer, o passe de entrada no post é com qualidade. Ele recebe e bate a bola. E perceba como esse defensor está fixado na bola. Provavelmente ele sairia na dobra. E quando o defensor afunda um pouco mais, o Buzer no mesmo momento solta o passe. E olha a qualidade. Olha aonde a bola vai. Vai no pocket, nas mãos do companheiro. O que ajuda a acelerar a mecânica do chutador. E este é o maior diferencial do Buzer. Ele é um pressionador de aro incrível, talvez o mais técnico dessa classe, mas a leitura da quadra, dos companheiros, do adversário mais próximo da bola, ou do adversário que precisa passar por uma screen, é de uma super estrela na NBA. Acho que existe um pequeno erro ao analisar o Buzer. O lado passador chama muita atenção, e deve chamar mesmo, mas ele só é colocado nessa posição de fazer leituras com múltiplas camadas por ele ser um pontuador muito eficiente. Como já foi visto, ele é um pontuador muito eficiente de costas para a cesta, e a defesa precisa tirar ele de lá. E as dobras são uma saída teoricamente eficaz. Por que teórico? A dobra serve para tirar a bola das mãos do jogador e afetar a qualidade do passe, que vai afetar a qualidade do arremesso. O Buzer nesta situação é surreal. Nunca vi ninguém da idade dele ser tão bom em leituras. E para entender o quão bom ele é, precisamos voltar naquele ranking de qualidade de arremesso. O Buzer, de uma maneira até inacreditável, só solta passes no garrafão para bandeja ou dunk ou no corner livre. Quando não é no corner, é no perímetro completamente livre. O nível de processamento é inigualável. Aqui ele recebe no post, sendo defendido pelo Bidunga, o pivô defensivo mais versátil da classe, e o Buzer tem as duas mãos na bola para se proteger das mãos ativas. Ao mesmo tempo, sempre de cabeça erguida, lendo toda a quadra. E o defensor da ajuda dá dois passos minuciosos, como quem não quer nada. Mas o Buzer está vendo todos os movimentos dele. E antes dele explodir e levantar as mãos para dobrar, o Buzer solta um passe rápido. E olha onde vai o passe. Sempre nas mãos. Isso é qualidade de passe.
Um bom passe permite uma finalização mais rápida, significa bandeja fácil. No post, um drible para ganhar mais posição, mas sempre driblando e olhando para o restante da quadra. É fundamental um excelente ball handler para soltar passes assim. Olha como é natural para o Boozer driblar sem olhar para a bola. E ele deixa a bola em uma zona de segurança, retirando qualquer tentativa de passe desse gap aqui. E ao mesmo tempo não permitindo qualquer possibilidade de roubo do portador. Isso tudo lendo a quadra. E olha como o defensor da ajuda se projeta para dobrar. E essa decisão é surreal, porque vários jogadores da NBA soltariam esse passe no corner. Mas vocês lembram da hierarquia de cestas. Primeiro é o garrafão. Aqui o passe no corner seria muito bom, pois há um bloqueio fora da bola para o corner. Quando o defensor que está recebendo a screen tenta cortar essa screen, abre uma janela de passe para o pivô completamente livre no garrafão. E lendo tudo isso, o Boozer vai soltar o passe aonde? Exatamente, nas mãos para uma lobby fácil. Agora, em uma situação um pouco diferente, ele ainda está no post, mas ele dá um drible para a baseline. O que faz ele ir para o fundo da quadra é o corte do 14, ativando o defensor para sair dali. Como esse defensor aqui já está muito baixo, se o Boozer ataca pelo meio, ele coloca a bola em risco, o que se tornaria um turnover. Então ele tem a baseline para atacar, ele dá um drible, o que é o gatilho da defesa, e ele espera um Ngomba colocar as mãos no Ebuka, assim ele entende que o defensor está selado. Então, como a dobra estava muito próxima, ele dá um pequeno salto para fugir das mãos ativas e coloca a bola nas mãos do pivô para mais pontos fáceis dentro do garrafão. E dentro da hierarquia dos arremessos temos o corner, recebendo de costas e um pouco longe do aro. O 14 passa e corta, e aqui o Boozer já sabe aonde o passe vai. Ele espera a dobra chegar e ao mesmo tempo um encaixe mais físico na screen. E de novo, o defensor da dobra não consegue nem levantar as mãos. O passe chega para um arremesso completamente livre. Outra posse no post, ele de cabeça erguida, a defesa se comunica para não deixar o passe para o pivô, mas abre completamente o corner. E se em camadas densas ele ver o passe, com o caminho livre assim, fica mais fácil ainda. Outro arremesso livre. Quando vemos um jogador com essas características, normalmente vemos uma dificuldade grande deles em jogar de frente para a cesta. É aí que as coisas ficam ainda mais bizarras quando apresenta o Ken Boozer. A versatilidade do Boozer de frente começa pelo jogar com e sem a bola. Aqui recebendo uma screen, e o fato do Boozer ser tão eficiente perto da cesta não deixa a defesa trocar. Então a screen bem executada coloca o Boozer em uma vantagem muito grande. Ele com espaço para atacar vai conseguir cestas de muito valor. Aqui um pick and roll invertido com o lado vazio. Ele ataca o lado vazio e novamente a defesa não troca, o que gera uma necessidade de ajuda. Olha como ele é técnico contra a ajuda. Dá um Eurostep e finaliza com a mão não dominante. Essa vantagem não é criada apenas a partir da screen. Temos ele em ISO contra o melhor defensor big de perímetro da classe. O Azaia faz uma ghost que não afeta em nada o Mores e com o ombro ele leva o Mores para dentro do garrafão, crava os dois pés no chão e o Adai na ajuda comete uma goaltending. Agora atacando o closeout, a defesa afunda, o closeout é agressivo, mas o Boozer atacando a agressividade do defensor, ataca o pé da frente, forçando um giro de quadril e abrindo o garrafão, sempre sendo incisivo, seja em qualquer situação, em transição também, muita agressividade, mas sem ultrapassar o limite da fisicalidade. Paciência e agressividade é o que define o Ken Boozer. Aqui ele ataca, mas olha como a defesa está densa. Isso coloca a bola em risco. A bola fica viva, mas ele consegue se recuperar. E com um drible apenas, ele viu o panorama completo e solta um ótimo passe para uma dunk sem marcação. Mas ele é muito bom, principalmente nessa situação que ele faz a screen e se encontra no short roll.
Ele bateu a screen e aqui o Adai está muito bem posicionado e com os braços levantados. O Boozer vê e não se importa. Ele vai para cima do Hadaimara e consegue uma bandeja contra um jogador de mais de 2,21 m. Ele é muito forte, inicia e absorve contatos como um veterano. E o que mais chama a atenção no short roll, além da pontuação, são os passes. Aqui ele passa a bola para a sua dupla, sempre o Isaiah Evans, há um pequeno atraso da defesa e o Boozer ataca esse espaço. Antes de receber, o último homem já faz a rotação. E no mesmo momento que o Boozer crava os pés no chão, ele solta o passe criando um arremesso completamente livre no corner. Já nessa, bloqueio físico do Boozer, pocket pass, ele dá um drible e acha o pivô para uma dunk fácil. Aqui o Evans saindo dessa screen física do Boozer, que abre uma janela gigantesca de passe, a Isaiah passa, a ajuda chega e o Boozer no ar processa essa ajuda e vê o pivô cortando completamente livre para uma cesta fácil. O arremesso de 3 pontos do Boozer é muito sólido, conta com um aproveitamento de 39%, o que é um número muito bom, mas projetando uma super estrela na NBA, creio que o Boozer terá também que arremessar esses tipos de bola. Aqui o bloqueio chega e olha o espaço que o defensor permite. O Boozer vai e arremessa. É necessário mais volume em arremessos fora do drible. A defesa do Boozer talvez seja a única coisa no seu jogo que causa algum tipo de dúvidas. Aqui ele está no help defense, uma posição de ajuda, mas veja como o ataque está no topo. Então não se pode estar tão baixo. E além da posição ruim, ele está olhando apenas para a bola, o que permite um passe fácil. E o closeout do Boozer foi horrível aqui, e gerando um arremesso livre, bola no armador, e aqui o Boozer é responsável por proteger o melhor atacante do adversário. E de novo, muito fixado na bola, e demora muito a rotacionar o quadril. Está longe demais do atacante primário, o que gera outro arremesso fácil. O Boozer em vários momentos é muito passivo na defesa. Aqui o Morez recebe no post e estamos falando de um jogador cuja criação própria é pobre. E olha a facilidade que ele tem para empurrar o Boozer. E uma bandeja fácil é gerada. O Morez novamente e o Boozer erra em subir no Morez Johnson. Ele não tem esse arremesso. O Boozer se prepara para tomar um bump, só que em nenhum momento o Morez dá a intenção de que dará um bump. Floater sem contestação, outro ponto fácil. Em situações de 1 contra 1, ele vai bem dentro do possível. Aqui ele controla o espaço muito bem, ele temporiza o espaço corretamente para usar a sua envergadura a seu favor e contesta muito o arremesso. Este é o Ken Boozer. Onde você acha que ele vai sair? Wizards? Utah? Memphis? Deixa aí nos comentários.